E os criadores da série foram atrás de referências em textos ocultistas do século II da mitologia greco-egípcia conhecidos como Hermética. Essa referência aparece na tatuagem de um dos personagens e ela descreve experimentos com alquimia, transmutação e criação do universo. Tem até uma teoria da conspiração que fala que esses textos são mais antigos que a escrita em si e que talvez eles tenham vindo de um lugar desconhecido, como de extraterrestres ou de viajantes no tempo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem aqui embaixo aquele like. Assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. E hoje a gente vai falar sobre Dark, a primeira série alemã da Netflix e que em uma votação popular feita pelo Rotten Tomatoes levou o título de melhor produção até hoje feita pela plataforma. A história de Dark se passa na cidade alemã de Winden após o desaparecimento de uma criança, e ao longo dos episódios vai revelando os segredos e as conexões entre 4 famílias locais. Desvendando uma conspiração que envolve viagem no tempo, a série explora acontecimentos em vários arcos temporais e seus efeitos sobre os personagens. A primeira temporada foi lançada em dezembro de 2017 e com o sucesso dela, a Netflix já tinha garantido uma segunda temporada. E foi no trailer dessa segunda temporada que a gente descobriu que essa história se desenvolveria em 3 ciclos. Esse terceiro ciclo estreou em 27 de junho de 2020, que na série representa uma data simbólica também conhecida como ou como a gente descobre no primeiro episódio da segunda temporada, escrito no livro do Noah, é também. Num primeiro momento, a Netflix pediu para os criadores da série adaptarem um filme que eles tinham feito anos antes, chamado Invasores, Nenhum Sistema Tá Salvo, que aqui no Brasil está disponível pela Amazon Prime Video. Mas os caras queriam criar algo novo, misturando uma série inglesa chamada The Missing com umas coisas de viagem no tempo. Então eles levaram essa ideia para a Netflix, que topou produzir a série. E em fevereiro de 2016 deu sinal verde para Dark. E as referências de Dark vão desde o pop com o filme De Volta para o Futuro, por exemplo, até o mais cult com os textos de Franz Kafka. Do filme dos anos 80, eles tiram o dia 12 de novembro, que é uma outra data importante para a série, e que no filme representa o dia em que várias decisões e ações de viagem no tempo colidem. Ainda no tema referências a filmes, tem o sobrenome de um dos personagens, o H.J. Tannhauser, que provavelmente tem relação com o portão de Tannhauser citado em Blade Runner. Na verdade, esse é um personagem do folclore alemão, um cavaleiro que tem que passar por um portal de onde ele escuta o som do vento e de 1000 vozes, muito parecido com a entrada da caverna de Dark. Já o nome AJ faz referência ao autor H.G. Wells, que escreveu o livro A Máquina do Tempo. Já a inspiração com Franz Kafka aparece em uma cena em que um jornal é mostrado e nesse jornal estão ali alguns textos desse autor. Assim como na série, o Kafka gosta de misturar o real ao fantástico. E o personagem Ulrich, que aparece nesse jornal, ele tem uma certa relação com o Gregor, que é um personagem do conto A Metamorfose. Esse personagem se transforma num inseto gigante, o que gera certa repulsa nas pessoas. Essa é a mesma repulsa que o Ulrich sofre depois que as pessoas descobrem que ele. E os criadores da série foram atrás de referências em textos ocultistas do século II da mitologia greco-egípcia conhecidos como Hermética. Essa referência aparece na tatuagem de um dos personagens e ela descreve experimentos com alquimia, transmutação e criação do universo. Tem até uma teoria da conspiração que fala que esses textos são mais antigos que a escrita em si e que talvez eles tenham vindo de um lugar desconhecido, como de extraterrestres ou de viajantes no tempo. E da mitologia romana, os criadores de Dark escolheram o nome do personagem principal da série, o Jonas.
O nome do personagem principal, interpretado pelo Louis Hoffman, tem relação com o Janus, ou também conhecido como Jano, que é o deus romano dos portais, das entradas e dos caminhos. Ele sempre olha para o futuro e para o passado, e por esse motivo a representação dele é olhando sempre para frente e para trás ao mesmo tempo. O Janus também é o deus romano do início, e por esse motivo o primeiro mês do ano é chamado de janeiro. Onde que eu estava mesmo? O Louis Hoffman revelou em uma entrevista que os roteiristas da série escondiam ao máximo como que seria a história de Dark. Tanto que para a primeira temporada ele só recebeu os roteiros dos 8 primeiros episódios e só foi receber os 2 últimos poucos dias antes deles gravarem. E ele ainda falou que ficou tão chocado quanto os fãs quando ele descobriu quem que era a pessoa que tinha ido visitá-lo na cela no final da primeira temporada. Uma atriz que concorda com Louis Hoffman é a Lisa Vicari, que interpreta a Marta na série. Ela revelou que pelo menos ela conseguia sentar com os roteiristas e ir tirando dúvidas sobre a personagem dela. Só que as histórias com o passar das temporadas iam ficando tão complexas que chegou no momento que a atriz decidiu desistir de entender as histórias paralelas e se concentrar só na da Marta. E apesar dela chorar horrores na terceira temporada, ela falou que o clima nas gravações eram muito bons e que o diretor fazia todo o elenco rir sem parar entre um take e outro. As gravações da série duravam 6 meses por temporada e elas foram feitas na maior parte nos arredores de Berlim. A casa do Jonas, por exemplo, é de um senhor e ele soube lucrar com o hype que a série trouxe. A produção encontrou a casa dele com a ajuda do Google Maps e ela era perfeita porque, apesar de estar no meio de uma floresta, ela dava fácil acesso aos caminhões da produção. Terminadas as gravações, esse senhor começou a organizar um tour pela casa e arredores e também a vender a telha da casa com certificado. Mas se você quiser comprar, você vai ter que ser bem fã. O mínimo que você vai pagar é R$600, isso sem contar a taxa de entrega. Enquanto que a casa do Jonas, da Cláudia e a escola são lugares reais, o cenário mais importante da série foi criado por computador. Sim, apesar das cenas da entrada da caverna serem filmadas em uma floresta de verdade, o máximo que você vai ver quando você chegar lá vai ser um morrinho. Chateado que esse lugar não existe. E para a gravação das cenas noturnas nessa floresta, o diretor de fotografia, o Nicolau Summerer, enfrentou um baita de um desafio. Nas cenas em que os atores seguram uma lanterna, ele testou diversas lentes para filmar o reflexo dessas luzes. E o que você faz quando as lentes que você tem disponíveis não dão o resultado que você quer? Você constrói uma lente. E foi isso mesmo que ele fez. Então, da primeira vez que você for assistir a série ou quando você for revê-la, agradeço o Nicolau por essa maravilha aqui. E como a fotografia da série é bem fria e escura, ele também quis colocar uma cor quente em cada take da série. Então pode reparar que em toda a cena ou tem um objeto amarelo ou tem uma sombra dessa mesma cor. E como a história de Dark se passa em vários arcos temporais, os criadores da série encontraram maneiras bem criativas de avisar pra gente em que ano que a gente tá. A primeira delas e mais explícita é quando aparece o som de TikTok entre uma cena e outra, mas eles também utilizam objetos de cena para avisar a gente. Tem uma cena em que um dos personagens está com uma camiseta escrito "Energia nuclear, não obrigado". Esse era um slogan de um movimento na Alemanha nos anos 80 que era contra esse tipo de energia. E tem também uma história bem legal do chocolate Twix. Entre os anos de 1976 e 1991, esse chocolate era vendido com o nome de Raider. Então, quando um dos personagens encontra esse chocolate, a gente sabe que ele tá na década de 80. Só que tem um objeto de cena que, mesmo que a gente considere que na série tem viagem no tempo, a história não fica muito certa não. Então chegou a hora do nosso quadro Isso a TV Não Mostra.
A camiseta que um dos personagens usa em 1986 traz o logo de uma banda underground sueca chamada Morbid. Essa banda de fato foi lançada em 1986, só que ela era praticamente desconhecida fora do mundo underground desse país até em 1987 ela lançar um álbum demo. Aí você pode pensar, vai que o cara conhecia de fato essa banda. Mas aí vai entrar uma segunda questão. O logo que tá na camiseta sem as vogais é na verdade uma reedição do logo original que só foi desenhado em 1994 quando o álbum de 87 foi relançado. Ou seja, apesar desse pequeno deslize, a direção de arte e a trilha sonora são dois dos pontos altos de Dark. Durante toda a série, uma música diferente é tocada em cada episódio. Isso acontece faltando de 10 a 12 minutos para o episódio acabar, e enquanto ela toca é feito um resumão dos diversos arcos temporais. E geralmente a letra da música tem a ver com o contexto daquele episódio. Isso é muito Grey's Anatomy. A música da abertura se chama Goodbye e é da banda alemã Apparat. Essa música já foi utilizada em vários trailers de filmes e episódios de série, incluindo aí o episódio final da 4ª temporada da série, sobre a qual a gente conversou na semana passada, Breaking Bad. Coincidência? Pessoal, essas foram as histórias por trás das câmeras de Dark, mas fiquem ligados que na próxima semana eu vou trazer os bastidores e curiosidades da série da HBO The Leftovers. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!